A paz de Deus, irmandade. Meu nome é Luciane, sou da cidade de Indiaporã. Hoje estou gravando esse áudio, esse testemunho, para ser postado no canal Comunhão com Deus. Essa manhã Deus me despertou, me fez lembrar de uma grande obra que Ele fez na minha vida. E assim eu senti de contar para a Irmandade, nesse canal que Deus tem preparado para nós, Irmandade, onde não é só uma igreja que ouve, né? Mas o Brasil inteiro ouve, né? Os feitos do Senhor, isso alegra muito a nossa alma. Então, Irmandade, assim, faz mais ou menos 3 anos e meio que Deus fez essa obra na minha vida, uma obra que só o Senhor poderia fazer, como Ele fez. Então eu vou contar para vocês. Eu trabalhava na cidade de Campinas, eu comecei a trabalhar para uma estudante de medicina, e essa estudante de medicina tinha uma filha e não morava em Campinas, não era do estado, ela era de outro estado, e ela veio para Campinas somente para cursar o curso de medicina. E assim eu a conheci e fui trabalhar com ela. E vindo ela do seu estado, ela trouxe junto com ela uma babá para morar com ela e cuidar da sua filhinha enquanto ela cursava o curso de medicina. E assim foi, passei a trabalhar ali junto àquela babá. Minha patroa sempre foi uma mulher maravilhosa, uma pessoa que me tratou com tanto afeto, com tanto carinho, que não existe para mim, não existiu até então uma patroa melhor, uma pessoa muito boa. E assim, irmãos, eu trabalhava com todo prazer ali, porque eu gostava muito dela. E num certo dia, irmãos, eu que fazia as compras da casa, né? Ela me dava o cartão e pedia que eu fosse até o supermercado fazer as compras necessárias para casa. E esse dia eu fui, não foi diferente, eu fui fazer as compras e naquele dia a babá quis ir junto. E levou a criancinha da minha patroa junto. E fomos. Chegando lá, eu peguei o carrinho e fui fazer as minhas compras, enquanto ela passeava pelo supermercado com a criança. E naquele dia, estava um tempinho fresco e ela levou uma jaqueta jeans para a criança. E era uma jaqueta importada, onde o pai daquela criança havia trazido de um outro país, e ele tinha muito zelo pelas roupas que ele comprava, né? E pedia muito pra gente cuidar bem, enfim. E ela veio a perder essa jaqueta dentro do supermercado. Aí terminei a compra. Quando fomos para entrar no táxi, ela falou assim: perdi a jaqueta. Voltamos para ver se achávamos, mas não achamos, né? E entrou aflição nela, entrou aflição até em mim, que eu fiquei aflita por ela. Ela falou assim: nossa, e agora? Como que eu vou falar que eu perdi essa jaqueta? A jaqueta que veio de não sei onde. Eu falei assim: mas a nossa patroa é tão boa, vamos conversar com ela vai entender. Mas por algum motivo ela não falou, e o tempo passou, irmãos, e eu não percebi, eu me esqueci. Passou por volta de 4 ou 5 meses, não me recordo, e eu esqueci também daquela jaqueta. E passando os tempos, chegou a época de férias, né? E a minha patroa ia voltar para o seu estado de férias, que ela passava um mês de férias lá. E ela ficou retida numa prova. Ela teria que fazer uma outra prova, enfim. E a mãe da minha patroa veio do seu estado para voltar com elas, né? Para o estado em que elas moravam. E como ela ficou retida nessa prova, que ela teria que refazer uma prova e voltar, a mãe foi embora antes com a babá e a criancinha. E 2 dias depois, minha patroa iria também. Aí eu já estava em casa, eu estava de férias também. Ela me ligou e falou assim: Lu, você não pode vir aqui arrumar a minha mala? Eu pensei, Irmandade, na hora, pensei, nossa, ir lá só para arrumar a mala, né? Ela falou assim: olha, eu pago para você vir só para arrumar a minha mala. Eu fiquei contente, falei assim: não, vou sim, pode deixar que eu vou. E fui, Irmandade, estava arrumando aquela mala, ela sentada na cama conversando comigo, e eu arrumando aquela mala, e ela falou assim para mim assim: Lu, eu e a babá, falou o nome da babá, eu e a babá, nós procuramos a jaqueta da minha filha em todo lugar aqui nesse apartamento e não encontramos, reviramos e não encontramos. Você viu? Eu olhei assim e falei assim: vi.
A última vez que eu vi essa jaqueta foi dentro do hipermercado Extra. Ela olhou assim, porque essa jaqueta foi perdida lá. Eu falei, mas como que a pessoa, eu falei o nome, mas como que a pessoa, como que a babá te ajudou a procurar? Como assim? Não, ela ajudou a procurar, nós reviramos guarda-roupa até debaixo da cama, olhando para tudo quanto é canto e não achamos. Eu falei assim, mas ela não ia, ela sabia que ela não ia achar, porque foi ela que perdeu. Contei para ela o que havia acontecido, né? Eu fiquei muito chateada, porque eu falei para ela assim, falei assim, nossa, eu não esperava ela fazer isso comigo. Não, mas ela não falou que foi você não. Eu falei, mas qual que era a intenção dela? Ela sabendo que não estava aqui, sabendo que só tem nós três dentro desse apartamento. Se não foi você e foi ela que sumiu com a jaqueta, então fui eu. Eu falei, não, olha, eu espero que você que acredite em mim. Aconteceu isso, assim, 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 perdeu-se essa jaqueta dentro do supermercado. E, irmãos, fora disso, eu ia fazer a compra e ela sempre pegava algo mais na compra para o uso pessoal dela. E um dia eu perguntei, porque eu estava com a posse do cartão para fazer compra, então eu que teria que dar satisfação de tudo aquilo que eu comprava, com a nota, para ela, para minha patroa. E um dia eu perguntei para ela assim, mas você tá pegando essas coisas aqui, a nossa patroa sabe? Não, pode, não tem problema não, eu falo com ela. E eu trazia as notas e falava assim, olha, o cartão e a nota tá na mesinha tal. A minha patroa nunca olhava, Mandade, ela falava assim, não, para com esse negócio de nota, eu confio em ti. Aí eu brincava com ela, mas não pode confiando assim não, brincava com ela, né? E assim fazia, mas não passava muitos dias, as notas todas sumiam. Mas na minha cabeça, assim, eu pensava assim, oh, bom, ela deve ter olhado a nota e jogado a nota fora, enfim, mas não. Ela nunca olhava as notas. Naquele dia, Mandade, eu fiquei tão triste que eu falei assim, olha, e mais uma coisa que eu quero te perguntar. Eu falei, você olha as notas do supermercado? Ela falou assim, não, eu nunca olhei, porque eu nunca achei as notas. Irmandade, era por isso que pegava, as notas sumia, porque as notas sumindo não dava para ver o que tinha comprado a mais. Então nesse dia eu sentei e conversei com ela, falei, olha, acontece assim, 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 acontece assim, assim, assim. Eu falei, olha minhas mãos, eu uso minhas mãos na sua casa para quê? Para lavar, passar e guardar. E ela falou para mim assim, olha, eu vou te falar uma coisa, aqui dentro tem sumido muita roupa minha, roupa na etiqueta. Ô, Mandade, me entrou uma angústia, uma aflição tão grande. Eu falei assim, mas como assim? Eu falei para ela, olha para você ver, o que eu posso falar para você? Eu não tenho nem o que falar, como que some? Se é eu que lavo e passo as suas roupas e guardo. Ela falou assim, olha, tem sumido roupa até na etiqueta. Eu falei, olha, eu não tenho como te falar, a única coisa que eu vou te falar é que eu sou uma serva de Deus e eu jamais colocaria a mão naquilo que não é meu. Ela falou assim, não, eu sei, mas Irmandade, pensa bem que situação que eu fiquei, porque eu entrei numa aflição tão grande que eu pensava assim, mas como que sumiu? A babá não pode ser, porque onde que ela vai usar essas roupas? Onde que ela guardaria essas roupas dentro desse apartamento? Irmandade, mas Deus é bom. Nessa viagem da babá com a mãe da minha patroa e a criancinha, aconteceu de ser extraviada as malas. E no extraviar dessas malas, chegando no estado, a mãe da minha patroa pediu para o motorista levar a babá até na sua casa, na casa dela, né, que era numa localidade rural. Levou e falou assim, olha, a hora que chegar as malas eu peço para o motorista levar na sua casa. E com isso, Irmandade, a minha patroa deve ter conversado com a mãe dela a respeito da nossa conversa. Aí chegando as malas lá, a mãe dela abriu a mala. E abrindo a mala da babá, irmãos, encontrou todas as roupas da minha patroa que havia sumido. E de lá ela me ligou. Ela me ligou e falou assim, olha, eu não poderia deixar de contar uma coisa que aconteceu. Abrimos a mala, minha mãe abriu a mala aqui, encontrei todas as minhas roupas que tinham sumido. Irmandade, naquela hora eu glorifiquei o nome de Deus, falei, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, Deus é bom, porque eu estava aqui em grande aflição, sem saber o que tinha acontecido com essas roupas. Mas Deus, irmãos, que vê tudo, que nos defende,
fez com que ele extraviasse essas malas, irmãos, e ela me chamasse naquele dia só para arrumar aquela mala, para esclarecer algumas coisas, né? E Deus me defendeu, então eu não poderia deixar de contar esse testemunho, porque para mim foi uma obra muito grande que Deus fez na nossa vida, na minha vida. Então, eu tenho mais a glorificar o nome de Deus, porque o Senhor, naquilo que nós estiver inocente, irmãos, da cilada do adversário, o Senhor é aquele que nos defende, que levanta para nos defender. Então, essa é mais uma obra que Deus fez na minha vida, que eu não poderia deixar de agradecer a Deus, de glorificá-lo e fazer com que todos vocês soubessem, como já sabem, né, a grandeza e o poder e a misericórdia do nosso Deus. Assim, eu sou grata a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém.